Olá, meus irmãos, que Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa, a causa do Evangelho. Enquanto seguimos nos alimentando da palavra viva, da palavra manifestada, das promessas para esse dia. Temos aprendido com a mensagem do Mombrana que esse dia foi profetizado por todos os profetas a partir de Samuel, quando ele escreveu o livro de Ruth, quando ele escreveu os primeiros capítulos, ele estava dando a nós a luz para esta hora. A Bíblia fala, antes que a última lâmpada do tabernáculo se apagasse. Então Deus levantou um profeta, esse profeta foi Samuel. Então aqui no tempo do fim, antes que a última lâmpada se apagasse, Deus levantou o profeta de Malaquias capítulo 4. Ele foi a última lâmpada dos 7 castiçais, de acordo com a profecia. Ele é o anjo da 7ª era, mas ele é também o anjo do 7º selo, pois ele cumpriu o ministério de Elias para esse tempo final. Ele pregou contra Jezabel, pregou contra a Casa Branca, pregou contra a feitiçaria, contra a idolatria, contra o pecado dentro da igreja. Esse foi o ministério de Elias. Mas ele também manifestou o sinal do Filho do Homem quando o título de propriedade lhe foi entregue no Monte do Pôr do Sol. Esse título de propriedade é a totalidade da palavra, a plenitude do entendimento. E nós sabemos que Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então todas as profecias para esse dia final foram cumpridas no ministério do anjo de Malaquias 4. Por isso podemos dizer que toda a plenitude da divindade nele habitou. Queremos dizer com isso que cada escritura para este dia não ficou nada sem ser cumprido, sem ser revelado. Todos nós sabemos que Jesus tinha a plenitude da divindade, mas nós sabemos que haviam profecias que ele não estava preenchendo, não eram para o seu dia, que é a metade do versículo 2 de Isaías 61 e outras escrituras que eram para se cumprir nesse tempo final, através do seu corpo, que é a igreja. Mombrana, citando Joel capítulo 2, verso 28, ele usou a palavra kenos, que no grego, ou que no original, quer dizer que Deus se esvaziou, ou melhor, ele mudou de forma. Então, Jesus Cristo agora, em outra forma, tudo é ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele agora, em outra forma, na forma de sua igreja. Por isso o mistério estava em Adão e Eva, quando Adão disse para Eva, tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Em outras palavras, você é eu, em outra forma. A igreja agora é Jesus Cristo em outra forma. Ela é o tabernáculo do Deus vivente, o templo aonde está habitando a glória de Deus. Então, nós estamos trabalhando pela fé de arrebatamento. E temos aprendido com um profeta que a fé para o rapto está totalmente baseada no perdão que nós alcançamos da parte de Deus. O perdão que ele nos dá e, por conseguinte, o perdão que damos ao outrem. Não podemos pensar em ser perdoados sem ter um coração perdoador. Então, veja, para alcançar misericórdia, é necessário ir até o altar de misericórdia, onde está o sangue, veja, e alcançar misericórdia através dessa porta de entrada, que foi através do sangue derramado na cruz. Todos nós sabemos que Jesus é a palavra, então no Calvário, a palavra estava ensanguentada. Veja, e o véu foi rasgado para mostrar o propiciatório atrás de peles humanas. E hoje é a mesma coisa. A razão pela qual a virginécia ficará para a grande tribulação, disse o profeta, é porque ela não estava debaixo do sangue. E a razão para a qual ele disse isso foi porque em Mateus capítulo 25, Jesus disse que ela não soube o dia e a hora da manifestação do Filho do Homem. Em outras palavras, ela não alcançou o altar de misericórdia. Ela não pôde romper o véu e ir até onde estava o sangue. O sangue, na verdade, hoje é a vida.
E essa vida estava escondida atrás de peles, porque Deus sempre teve peles cobrindo a divindade, sempre, porque Ele se esconde dos sábios e entendidos e se revela aos pequeninos. Vamos tomar uma escritura em Hebreus capítulo 4, o versículo 14, algo muito importante para esta hora. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confiança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Isso é muito importante. O trono de Deus, hoje, não está mais nos céus, ele está na terra. O altar de misericórdia está dentro da verdadeira igreja, porque Deus mudou de forma. Vejam, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por isso disse o profeta que hoje, não entrar além do véu é não alcançar graça, é não alcançar o perdão de nossos pecados, é não alcançar misericórdia. Lá atrás, no tempo de Moisés, veja, ir além do véu sem ser chamado era morte. Hoje, não ir é morte. Não ir atrás do véu e reconhecer a palavra manifestada e reconhecer o verbo, Jesus Cristo, manifestado entre o seu povo, é não alcançar perdão, é não alcançar misericórdia. Nós vemos que o ladrão da cruz alcançou misericórdia porque ele foi além do véu. E ele chegou-se até onde estava o trono de misericórdia no Calvário. Ali estava Deus, Ele mesmo, ensanguentado. Então o ladrão da cruz teve o véu rasgado, o véu do seu entendimento, e ele alcançou misericórdia. A mulher do poço também, ela teve o véu do seu entendimento rasgado, e ela pôde ir além do véu e encontrar misericórdia. Deus no passado havia se revelado a Moisés. Moisés viu um homem de costas. Veja, Moisés viu o altar de misericórdia. Veja, e essa mesma pele humana estava cobrindo Deus na cruz. E agora, através do seu corpo, que é a igreja. A mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Umbanda mostra que Deus mudou de forma. Sua forma hoje está na forma de noiva, na forma de igreja. Então, Umbanda, na mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Veja, ele conta uma pequena historinha de uma criança que estava amedrontada numa noite de tempestade, os raios estavam violentos, o vento estava violento, os trovões estavam violentos, e ele estava com medo. Então a mamãe disse para que ele subisse ao andar de cima e ficasse lá, deitado. Mas ele foi, então debaixo das cobertas, ele viu os relâmpagos, os trovões, ele estava com medo. E a mamãe quis consolá-lo, dizendo para que ele ficasse tranquilo, porque Deus estava guardando a casa, guardando a família. Ele disse, mas mamãe, eu quero um Deus que tenha peles. Veja, um Deus que tenha pele. Isso é algo muito grande. O Romano não está apenas contando uma história para ilustrar, ele está abrindo um mistério. Um Deus que tem peles. Veja, o povo do Velho Testamento não podia entrar além das peles de animais, mas eles sabiam que Deus abrigava atrás de peles de animais. E hoje a verdadeira igreja precisa ter os seus olhos abertos para ver Deus velado atrás de peles outra vez. Então, diz o profeta, mas agora, como sempre, o véu de pele é o que apanha as tradições. As pessoas pensam que Deus está num prédio, que Deus está numa certa organização, que Deus está numa certa associação religiosa. Veja, então lá eles mantêm uma lâmpada acesa, aí as pessoas passam na frente daquele prédio e fazem um sinal para mostrar reverência e respeito de que Deus está ali dentro. Não, veja, simplesmente não conseguem acreditar que é Deus fazendo-os agir desse jeito. Está vendo? É porque Deus está velado na sua igreja. Veja, ele usou a palavra kenos, que quer dizer mudou de forma. Veja, com pele nele. Isso mesmo, ele está escondido do incrédulo e está revelado para o crente. Sim, Senhor. Agora, quando o véu das tradições deles e de tradições dos anciãos e atravessa-se a palavra,
então torna-se plenamente visível. Nós o vemos, veja, deidade novamente velada em carne humana. Isso está em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. E aonde estava o Filho? Velado, atrás de peles humanas. Veja, disse que sim, e também Gênesis 18, quando o grande Elohim apareceu para Abraão em forma de um homem, ele tinha peles sobre ele também, mas Abraão o adorou, Abraão pôde rasgar o véu. Você se lembra que Deus era um homem que se encontrava ali comendo e conversando com Abraão, e disse que o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, deidade velada novamente em carne humana. Irmão, se você puder prestar atenção, no final das mensagens, quando começavam a fila de oração, veja, Deus estava velado em pele humana, na pele de seu profeta, mas ali estava Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra além do véu, e ela pode discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja, Deus estava revelando-se continuamente, culto após culto, atrás da pele humana de seu profeta, mas o povo não pôde ver. Irmão, não fique além do véu, entre além do véu, porque se você não puder ver a Jesus Cristo manifestado, você vai se enquadrar em Mateus 25, enquadrar-se na virginécia, quando Jesus disse, vigiai, pois vocês não sabem, quem? A virginécia, o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar, e não podendo receber essa revelação, não podendo ir além do véu, não pode alcançar a misericórdia, não pode chegar até o trono de graça, não pode alcançar o perdão, não pode alcançar fé perfeita, não pode alcançar a fé para o rapto. Então não se trata apenas de um conhecimento, trata-se de vida eterna, trata-se de fé para o arrebatamento. Agora lembre-se, Jesus não disse quando o Filho de Deus estiver se manifestando. Em Lucas 17, ele disse, e quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Filho de Deus foi o Espírito Santo durante as eras, foi o Espírito Santo em porções, era apenas o penhor, mas aqui no tempo do fim foi prometido que Deus se derramaria em plenitude, ou seja, Deus mudaria de forma e viria na forma de Filho do Homem. Veja, o Filho do Homem de volta na igreja, revelado em seres humanos, não Filho de Deus, mas o Filho do Homem novamente de volta na sua igreja nos últimos dias. Vemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. Irmão, então isso fica estabelecido. Veja, que Deus possa abrir a porta da misericórdia para você e para quem você ama, porque o altar de misericórdia está totalmente à vista. Deus atrás de peles humanas outra vez. Deus em seu povo. Veja, não apenas andando conosco, mas em nós. Veja, esse é o mistério para esta hora final. Veja, o trono de misericórdia, o altar de misericórdia está em nosso coração. Ali veja, está a palavra aplicada, a palavra ensanguentada, a palavra para este dia. Então, fé para o rapto está baseada no perdão. Veja, a virginécia, repetindo, ela não alcançou misericórdia. E por não estar debaixo do sangue, foi para a grande tribulação. Então isso não se trata de apenas uma mensagem qualquer, de um conhecimento qualquer. Implica em alcançar a fé para o rapto. Meu irmão, que Deus te abençoe. Se ajudou, compartilhe com quem você ama. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.